Há 5 dias que a Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias em Saúde, a Conitec, aprovou a distribuição do medicamento Zolgensma na rede pública, uma antiga demanda de famílias cujos filhos sofrem com a atrofia muscular espinhal, a AME. Hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que o medicamento estará disponível no SUS num prazo de 180 dias. Esse é um dos assuntos tratados por Queiroga na entrevista concedida à Voz do Brasil. Ele também faz um balanço da gestão à frente do Ministério da Saúde. E você acompanha a entrevista a partir de agora. A agenda das doenças raras tem sido uma prioridade no governo. Desde 2019, foram investidos mais de 3,5 bilhões de reais para atenção às doenças raras. Por exemplo, o chamado teste do pezinho, a triagem neonatal, aumentou-se o número de exames de 5 para 50, E essa doença, a atrofia muscular e espinhal, não só o Zolgensma, que é uma terapia gênica, não é um fármaco, não é um medicamento, é uma terapia gênica. Antes, nós já incorporamos o Nusinercena e o Risdiplam, que também são indicados para esse tipo de problema. O Zolgensma é uma terapia gênica e é apenas uma dose o tratamento, Então tem essa vantagem e essa incorporação ela decorre de uma avaliação detalhada do conjunto de evidências científicas que há sobre o tratamento dessa doença com esse novo tipo de terapia. Inicialmente, houve uma recomendação de não incorporação ao SUS, mas posteriormente a indústria farmacêutica fez uma proposta para o que nós chamamos de acordo de acesso gerenciado. É uma incorporação vinculada ao compartilhamento de risco, ou seja, o medicamento na prática tem que apresentar o resultado que a indústria farmacêutica promete. Mas o que significa ser uma terapia gênica, ministro? Então, porque essa doença é uma doença que tem uma origem genética e essa terapia faz uma reparação desse problema genético que culmina com a deficiência de produção de uma determinada proteína que é fundamental para a transmissão do impulso nervoso, que faz, por exemplo, a movimentação dos nossos músculos, a nossa respiração, o ato de engolir. A AME tipo 1 é uma doença que é associada a maior letalidade. Portanto, tem que haver um diagnóstico precoce e se instituir a terapia o mais rápido possível. Então, com esse acordo de compartilhamento de risco, foi possível a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia recomendar a incorporação. E essa incorporação é feita através de uma portaria da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Estudo Estratégico. Ministro, qual é o preço desse medicamento hoje? Como é que vai se dar o processo de compra dele? E qual a expectativa do Ministério de atender aí quantas crianças? Bom, essa questão do valor vai depender desse compartilhamento de risco. Há um chamado preço máximo de venda ao governo. Oscila em torno de 5,6 milhões de reais o tratamento. Porque os outros medicamentos que têm uso continuado, o custo inicial do medicamento é menor, mas quando você computa as várias doses que precisa tomar, acaba os preços se equivalendo, É necessário que se façam análises econômicas e a indicação precisa. Essa é uma agenda judicializada. Para se ter uma ideia, 100 pacientes que buscaram esse tratamento por via judicial resultou em um impacto de R$1 bilhão. Qual é o problema disso? Muitas dessas crianças não têm a indicação precisa para usar esse tratamento. Então, é uma política pública que não surte os resultados que nós desejamos. Então, por isso que precisamos ter uma política pública direcionada às doenças raras, não só a AME, mas as outras doenças raras. É necessário uma rede de hospitais capacitados para fazer o diagnóstico o mais rápido possível. É também necessário uma rede de reabilitação, porque muitas dessas crianças têm necessidade de reabilitação permanente, se faz através dos centros especializados de reabilitação e há essa política pelo Sistema Único de Saúde. Agora, o ato de incorporação da
tecnologia no SUS, por si só, obriga, por força da Lei 14.307 de 2022, que foi uma conversão de uma medida provisória do presidente Bolsonaro, a saúde privada, os planos de saúde, a saúde suplementar, tem que cobrir obrigatoriamente esse tratamento para essas crianças com atrofia muscular espinhal. Pois é, o senhor mencionou até que parte das crianças que buscaram esse medicamento via judicial, né, antes sequer tinham mesmo indicação para ele. Então, eu queria que o senhor dissesse para a gente o que vai ser preciso, né, para que a partir de agora se consiga esse medicamento pelo SUS. A pessoa vai ter que apresentar um laudo, algum tipo de documentação e também em quanto tempo esse remédio deve começar a ser disponibilizado. O direito à saúde é um direito de todos, também o direito ao acesso ao judiciário é um direito de todos, né? Agora, como médico, eu digo, não é a caneta perdulária do doutor de branco, nem a caneta generosa do doutor de preto que vai trazer benefícios para a saúde. São políticas públicas eficientes. Então, há uma rede de atenção a crianças com doença rara. Então, o diagnóstico tem que partir de um médico do serviço público, ou seja, a indicação tem que ser a melhor. No caso do Zolgensma, são crianças com menos de 6 meses, porque é aí onde estão as evidências científicas. E essas crianças, elas têm que passar menos de 16 horas com ventilação invasiva. E o tratamento é um tratamento de reparação gênica. Há muitos casos onde a criança já fazia uso, por exemplo, do nusinercena, aí se busca no judiciário o Zolgensma, quer dizer, totalmente fora do que a melhor ciência preconiza. Ministro, o senhor disse que a inclusão do medicamento no rol do SUS passou aí pela avaliação do CONITEC, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia. Como é que se dá esse processo? Quem é que faz parte dessa comissão? Bom, essa comissão atualmente são 15 membros. São os representantes das secretarias finalísticas do Ministério da Saúde, um representante do Conselho Federal de Medicina, um representante do CONAS, do CONASEMES, Anvisa, ANS e agora um representante dos núcleos de avaliação de tecnologia em saúde e da Associação Médica Brasileira. Qualquer um brasileiro pode fazer uma demanda, mas não é uma coisa tão simples assim, porque é necessário que se apresente um dossiê com evidência científica, também com análise econômica. É necessário uma análise econômica para ver se atende os requisitos da lei, os parâmetros econômicos para a adoção de políticas públicas em saúde. Existe um indicador chamado ICER, que é uma sigla em inglês de razão de custo-efetividade incremental. Então, o parâmetro foi fixado pelo Ministério da Saúde, é R$40 mil por ano de vida salvo. Não é que a gente está precificando a vida, mas é um parâmetro para que tenhamos políticas que atendam os requisitos da lei e a questão da custo-oportunidade. Eu falei aqui que 100 crianças judicializadas custou R$1 bilhão aos cofres públicos. Então, com R$1 bilhão eu tenho condição de realizar centenas de cirurgias cardiovasculares, milhares de procedimentos de hemodiálise, né? E os sistemas de saúde de acesso universal como o nosso, que geralmente tem problemas de subfinanciamento, precisam adotar lógicas de avaliações econômicas, a exemplo do que outros sistemas de saúde até mais avançados do que o nosso, como o sistema de saúde inglês, como o sistema de saúde da Austrália, da França, etc., fazem. Pois é, o senhor mencionou que já foram incorporados 2 medicamentos também, além do Zolgensma, para a AME. Essa semana a gente teve a incorporação também de uma nova droga para tratamento de hepatite C. O senhor acha que essa modernização ela vai ser constante? E, assim, isso tem muito a ver com essa questão dos custos também, né, ministro? Sim. Fazer essa adequação entre a modernização e os custos. Nós só teremos mais acesso, que é algo que todos queremos, se tivermos sistemas de saúde sustentáveis. Então é necessário fazer a análise da evidência científica, do impacto econômico, do impacto no orçamento do Ministério da Saúde, para que se tenha a programação desses tratamentos do Sistema Único de Saúde. Tanto que, após a aprovação pela Secretaria de Ciência de Inovação e Insumos Estratégicos, que a gente chama pela sigla de ISCETI, há um prazo de 180 dias para que o Sistema Único de Saúde disponibilize o tratamento. Então, essa portaria não significa dizer que amanhã está disponível no Sistema Único de Saúde. Há um prazo de 180 dias, justamente para que se institua
a política pública de uma maneira universal, integral, igualitária e gratuita, que é o princípio do nosso Sistema Único de Saúde. Ministro, também foram incluídos novos medicamentos no Farmácia Popular, que é um dos programas, um dos principais programas para a distribuição de medicamentos pelo SUS no país. Quais são esses medicamentos mais usados na Farmácia Popular? Meu caro Nazi, uma boa pergunta. Desde 2011 que não se incluía sequer um medicamento na farmácia popular do Brasil. É um grande programa, né? Porque a adesão aos tratamentos é fundamental para garantir, por exemplo, que os pacientes não retornem ao hospital. Então, incluímos mais 5 medicamentos. Medicamentos para o tratamento da hipertensão arterial, do diabetes, da insuficiência cardíaca. As doenças cardiovasculares são as principais causas de óbito no mundo ocidental. No Brasil, mais de 400 mil óbitos por ano, né? Então, os medicamentos foram o metoprolol, que é um medicamento beta-bloqueador, o besilato de anlodipino, que é um bloqueador dos canais de cálcio, a furosemida, que é um diurético, a espironolactona, que também é um medicamento utilizado para o tratamento da insuficiência cardíaca, e, por último, a dapaglifosina, que é um inibidor da SGLT2, é um medicamento inovador que ainda tem proteção de patente e usado para o tratamento do diabetes tipo 2. Esse medicamento ele é associado com redução de mortalidade por doenças cardiovasculares, redução de morte por AVC, por doenças cardíacas como insuficiência cardíaca e por problemas renais. Ou seja, o que tínhamos antes para tratar diabetes no SUS, de medicamentos orais, né? Tínhamos a metformina e a glibengamida. E hoje nós temos um medicamento que é a dapaglifosina, que é o sistema de copagamento. O brasileiro, com a prescrição médica, só precisa pagar 10% do valor do medicamento. É uma conquista extraordinária. O programa da Farmácia Popular do Brasil há um orçamento de cerca de 2,5 bilhões de reais. Eu falei aqui que aqueles 100, né, consumiram 1 bi, né? A Farmácia Popular do Brasil toda custa 2,5 bilhões de reais. É um programa muito importante. Ministro, o Ministério da Saúde também atuou aí na prevenção de doenças por meio da vacinação, claro. E aí eu queria que o senhor fizesse, então, um balanço para a gente das imunizações contra a Covid-19 e outras vacinas também que foram preconizadas aí no calendário do SUS. A política do Brasil é extremamente bem sucedida, né? Tanto que hoje nós temos uma média móvel de óbitos abaixo de 100. Isso é fruto de um conjunto de ações e a vacinação foi a principal, né? Mais de 500 milhões de doses de vacina foram distribuídas. Somente dessa tecnologia mRNA, não é? Nós adquirimos junto à farmacêutica Pfizer 300 milhões de doses. E agora, no mês de dezembro, chegarão as chamadas vacinas bivalentes. Elas não substituem as outras vacinas. É mais uma arma que nós temos para usar em determinados subgrupos de acordo com a política pública instituída. Não é? De tal sorte que, em 2023, o brasileiro tem a garantia de que não faltarão vacinas para a proteção contra a Covid-19. Fora isso, cerca de 22 vacinas são distribuídas no Programa Nacional de Imunização. A vacina da poliomielite, né? A poliomielite foi erradicada no Brasil em 1989 e nós não queremos mais a polio conosco. E já sabemos o que precisamos fazer: vacinar as nossas crianças. Qual que é a meta? Ter 95% dessas crianças vacinadas. E hoje nós sabemos exatamente qual é a cobertura, porque é um sistema informatizado. Até o final do ano vai estar disponível no Conect SUS, pai e mãe, o esquema vacinal da polio do seu filho. No passado, onde se dizia que nós tínhamos 95% de cobertura, era através de estimativa de dose aplicada. Não era um dado real. Com o que temos hoje, eu sei exatamente qual é o município que está com cobertura baixa, até qual é o bairro. Por exemplo, o estado da Paraíba, que é o meu querido estado, já atingiu a meta de vacinar 95% das crianças com a vacina da poliomielite. Então, se a Paraíba conseguiu, por que São Paulo não consegue? Por que o Rio de Janeiro não consegue? Então, é um dever de todos nós levar para a sala de vacinação, porque não é
defensável que nossas crianças sofram por doenças que estão erradicadas há tanto tempo, como poliomielite, como sarampo, etc. Então, você já sabe, vá à unidade básica de saúde e procure a vacina, porque a vacina ela não pertence ao ministro, não pertence ao secretário de saúde, nem ao secretário municipal de saúde. A vacina só tem um dono, o povo brasileiro. Você acompanhou aí ao vivo a entrevista do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A íntegra dessa conversa fica no site redenacionalderadio.com.br.